Com a adaptação primorosa de uma obra literária escrita há mais de 70 anos, o diretor Mauro Braga, que também atua na peça, traz ao palco do Deodoro um espetáculo que leva ao público toda a emoção e sentimentos, vivenciados por famílias enclausuradas num sótão, lutando para sobreviver diante da morte em plena Segunda Guerra Mundial. Acham que vocês foram para a Suíça? A imaginação é fértil, Sr. Edith. Sente aqui, Sr. Edith, sente aqui. Imagine que uma família que morava perto de vocês disse que vocês tinham fugido de bicicleta. Já uma mulher tinha certeza absoluta que viu vocês entrando num veículo militar no meio da noite. Todas as casas estão sendo revistadas em busca de bicicletas escondidas. O cerco está aumentando e os alemães estão convocando centenas de pessoas. Centenas não, Tuti, milhares. Por isso, apressamos os passos. Esse pacote aí que tem aqui. Esquecendo. São livros. É o seu Kilma quem mandou. O Kilma! Aqui. Que maravilha! Abre, ó, abre. Opa, só, Ele olha sempre só. pensa em você. O Kilma sempre gentil. Olha só aqui, Charles Dickens, Passar o tempo, né? Júlio Verne. Ó, livro Ai, bom. vou pegar esse pra... Olha que maravilha. Isso. Muito bem. Vamos conversar aqui com o Chico de Assis, ele que é ator alagoano, está interpretando Otto Franken no espetáculo Diário de Anne Franken, que estreia aqui no Teatro Deodoro. Chico, esse é um personagem marcante, é o pai, né, da protagonista que escreve o diário. Como é que foi construir esse personagem? Olha, foi um desafio, né? Cada personagem para o ator é um desafio. Esse é um personagem histórico, né? De um momento muito significativo, né? Da história do mundo mundial. E foi o único, inclusive, que sobreviveu. O restante, todos que estavam lá no abrigo onde eles ficavam no sótão, todos morreram lá no campo de concentração, não conseguiram resistir e tal. E o Otto Frank foi o único que sobreviveu. É um personagem que eu busquei uma linha de interpretação mais introspectiva, reflexiva, porque ele era um líder, não era um empresário, mas era a pessoa que, dentro do espaço onde eles se encontravam, que ditava todas as regras e normas. A peça, o trabalho é baseado no livro da Anne Frank, mas é muito atual, não é? O momento que passa o mundo, que passa o Brasil, enfim, de intolerâncias, tanto religiosa como a intolerância social, econômica, a intolerância política, a intolerância étnica e a intolerância da sexualidade, né? Então é um momento significativo que a gente está fazendo esse trabalho, porque o mundo está passando por um período muito conturbado e essa peça é uma reflexão. As pessoas que assistem o espetáculo, muitas delas nem imaginavam as atrocidades que ocorreram durante o período do nazifascismo. Nós estamos com esse espetáculo aqui no Teatro Deodoro. A intenção depois é fazer temporada também fora de Maceió. Este ano eu faço 40 anos de teatro e resolvi trabalhar em 4 espetáculos no mesmo ano. Aí, a convite lá do grupo do Marco Antônio de Campos, o Patacuri, eu fiz o Volta Seca, que é um personagem cangaceiro nordestino. E fiz o Graciliano com o Paulo Poeta, falando sobre a vida e obra do Graciliano Ramos. Um espetáculo que é um show musical com o Carlito Lima, chama Se For Para Chorar Que Seja de Alegria. E esse é o Diário de Anne Frank. É como se eu estivesse celebrando a cada 10 anos um espetáculo. Então, mas tudo com personagens totalmente diferentes. É importante que o ator tenha desafios, né? Tenha personagem que não tem absolutamente nada a ver com ele. Nada absolutamente, porque aí veio o exercício da interpretação. Para mim, quando eu fui buscar isto, né, esse personagem, eu fiz um estudo histórico, claro, né?
da época, o estudo do próprio personagem, que ele morreu na década de 70. E eu fui então buscar informações sobre ele, a trajetória dele, a vida dele. E a partir daí então construí uma imagem como a condução dele dentro do espaço que a peça pede, que o espetáculo pede, não é? Então, para mim, é desafio, mas é bom. O ator, quanto mais desafio tiver, melhor. Símbolo da liberdade e da luta pela vida, o Diário de Anne Frank possui diversas adaptações para o teatro e cinema, trazendo para a realidade a importante reflexão sobre os direitos humanos e os horrores das guerras. Hoje o programa Eu Quero Ver está aqui no Teatro Deodoro. A gente vai falar um pouco sobre a peça O Diário de Anne Frank, né, uma obra literária que foi adaptada para o teatro e vai ser apresentada aqui em Maceió. Vamos conversar com o diretor e também ator Mauro Braga sobre esse espetáculo. Mauro, de onde veio a inspiração para transformar essa obra literária em um espetáculo de teatro? No começo da minha carreira, Jairo, eu morava em São Paulo, na cidade de Sorocaba, e a minha segunda peça foi o Diário de Anne Frank, e me marcou profundamente. E depois de tanto tempo, a gente vê que o mundo volta a fazer barbáries. Agora mesmo esse êxodo depois da Segunda Guerra Mundial, uma coisa impressionante. E por que não voltar com Anne Frank, uma escritora que reverencia a liberdade? Então eu me atrevi a escrever, a reescrever, lendo bastante o livro e trazer à tona essa história. Não aquela que a gente fez de Alfred Hackett e Francis Goodrich, mas uma nossa dramaturgia. E ficou bastante interessante os temas, os tópicos que a gente colocou no palco para o público de hoje. Mauro, o livro ele revela a vida de duas famílias que ficaram enclausuradas durante 2 anos dentro de um quarto. Como é que foi essa adaptação para o teatro, essa questão do medo, da claustrofobia vivida por aquela família? Essas duas famílias, a família Frank e a família Van Damme, mais o dentista Albert Dussel, eles nesse sótão, que na verdade é um sótão e que tinha compartimentos, tinham quartinhos pequenos e até mesmo uma sala improvisada. Então, esse cenário nosso foi estabelecido da seguinte forma: fizemos um estudo e com a Márcia Normandi aproveitamos para fazer camas verticais e não cama propriamente dita. Isso deu uma estética primorosa para o trabalho. A redução do espaço, a claustrofobia na interpretação do ator influiu muito e a gente realçou os conflitos que tinham entre as famílias. A guerra lá fora e tinha uma guerra também aqui dentro. Então a gente colocou muito isso e também conflito de gerações, principalmente nos embates entre Edith Frank e a sua filha Anne Frank, que era muito inteligente, muito esperta, gostava de ler, de escrever e tinha certos problemas com a mãe, né? O que o público pode esperar desse espetáculo? Emoção, principalmente. Emoção e um conhecimento da história. Muita gente desconhece a história. Desconhece até, às vezes, eu vejo jovens que desconhecem o golpe de 64. Imagina, então, uma história desse tipo. E é muito importante que os jovens vejam isso para que certas coisas não se repitam. Porque não é a história que se repete, é a burrice humana. Então, é muito importante estar trazendo à tona isso, porque isso respira liberdade sobre tudo. O ser humano precisa de liberdade. Tito, como é fazer esse personagem, um personagem histórico, né? Pessoas que viveram lá na década de 40, no final da Segunda Guerra, e que passaram por essa situação, né, de perseguição, escondidos, fugindo da morte e do nazismo. É uma situação tanto constrangedora, né? Eu diria assim, sui generis, porque tínhamos uma vida tranquila, livre, e de repente a nossa liberdade foi ceifada de um momento para o outro, né? Porque enquanto antes estávamos na Holanda, a Holanda não tinha sido invadida ainda no momento, né? E de repente veio a notícia de que o exército nazista tinha chegado à Holanda e tinha dominado a Holanda, né? Então pega todo mundo desprevenido, né? Então a ideia do Dr. Otto de não fugir, como todas as outras famílias fizeram, né? Fugiram para o interior. Não, ele ficou no próprio trabalho, né? Acatando famílias que eram próximas, amigos, né?
o Dr. Dulce era um amigo do Sr. Otto, né? Eu fui o último a chegar na casa. Eu me sinto na verdade é uma situação de medo, pânico, constrangimento, porque você vai de repente conviver com famílias diferentes, né? Com pessoas com outros costumes. O Dr. Dulce não é uma pessoa fácil, né? O Dr. Dulce é uma pessoa muito egoísta, né? Uma pessoa muito espaçosa, é competitivo, é egoísta, é espaçoso, então ele dá muito problema na casa. O espetáculo ele vai mostrar essas relações pessoais, essa intimidade daquelas famílias, daquelas pessoas que passavam por aquela situação extrema de defender a própria vida, mas também de conviver juntos e tentar manter ali um ambiente mínimo de sobrevivência. Exatamente. No princípio, assim, tinha só a família Otto Frank, né? Depois chega a família Van Damme e por último chega o Dr. Dulce. Então, cada pessoa, cada família que está chegando é uma novidade. De repente a Anne Frank diz, pô, que bom, a casa agora vai estar, né, cheia de gente, vai ser muito bom ter novas ideias, novas pessoas para conversar. Mas com o tempo, isso, né, 2 anos de convivência, quase 2 anos ou mais de convivência, isso vai virando insuportável, né? Como foi construir esse personagem, essa mulher, essa mãe, né, essa esposa que vê a sua vida transformar, vê a sua família ir para um espaço diminuto e cuidar dessa família nesse momento tão grave que era a Segunda Guerra Mundial? Primeiro fazer um estudo, né, da história deles e trazer todo esse sentimento que eles passaram, né, nesse momento que ficaram no anexo e tal, e da mãe, do zelo da mãe com as 2 filhas, com o marido, o sentimento de todo aquele momento. E tem uma cena que não dá para segurar não, quando vem as lembranças e que a gente sente mesmo como se estivesse ali, passando por aquilo, que é já nas cenas finais. E eu sempre tento controlar as emoções porque vem bastante forte. Também da parte do desespero, né? Porque tem uma hora que ninguém está mais se aguentando, tudo está irritando, qualquer palavrinha, qualquer gesto. E toda essa dificuldade, né, que eles passaram lá dentro. Esse é o dia D. Esse é o dia. A invasão começou. Pesados bombardeios em Calais, Verdun, Le Havre. Todo mundo está sendo alertado a se preparar para os bombardeios. Onde for possível, os ingleses soltarão panfletos 1 hora antes.